terras. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Você entrou aqui com gratidão nessa noite? Aleluia. Amém? Glória a Deus. E em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a verdade de geração em geração. Então vamos louvar a Ele nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. Som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Glória a Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está aqui. Amém? Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
nosso Deus é Deus de milagre, Deus de promessas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar aqui que a presença do Senhor, o nome do Senhor Jesus, Ele nos atraiu até aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. Engrandecer o nome do Senhor. Porque nós acabamos de cantar aqui, a resposta para o que nós buscamos está aqui. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa sua pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia toda glória vale mais que mil. É que essa sua pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil. Aleluia. Lá do comecinho, lá do comecinho. Aleluia. Você sabe, louva o Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, a sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa sua pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa sua pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Nós somos atraídos pela presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É Ele que nos faz levantar. Glória a Deus.
que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia a culpa vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia a pouca glória, um dia a pouca glória vale mais que mil. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Você que um dia foi atraído pelo Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós colocamos tantas as nossas petições, as nossas lutas, a nossa vida, nós colocamos na presença do Senhor. E é só Ele que pode mudar toda a história da nossa vida. A partir do momento que nós nos encontrarmos com Ele, Ele tem nos atraído, nós nos encontramos com Ele, Ele muda, tem uma nova história para contar na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você mesmo em pé, eu chamar o pastor Valdeci, que já vai dar continuidade ministrando a palavra aqui. Depois nós vamos ter oferta, né? Então, que você possa aplaudir o Senhor pela vida dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Graça e paz sejam com todos. Amém? Estamos mais uma vez imbuídos na mesma fé, imbuídos na mesma concordância aqui nessa noite. Antes de mais nada, eu queria falar para a igreja aqui, né, que hoje o nosso pastor, ele precisou dar uma saidinha, né, para ajudar, né, o reino de Deus. Ele está auxiliando em outro lugar, e o mesmo Deus que está lá com ele é o mesmo Deus que está aqui conosco, né? Nós sabemos que Deus, ele é onipresente. Então, que você possa abrir, sabe? Que Deus possa, a minha oração nessa noite é para que Deus, ele possa abrir o seu entendimento nessa noite. A minha oração nessa noite é que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou nessa noite. Se talvez você entrou desanimado, se talvez você entrou aqui nessa noite, sabe, desiludido por este mundo, desiludido pelas circunstâncias desse mundo, a nossa oração nessa noite é para que você saia cheio do Espírito Santo, é para que você saia cheio de esperança, porque nós cremos num Deus que no lugar da desesperança, Ele faz brotar esperança. No lugar da desilusão, Ele coloca amor. No lugar da tristeza, Ele coloca alegria. Então essa é a nossa oração nessa noite. Antes de mais nada, queria conhecer nessa noite, né? Nós temos um visitante aqui, o irmão Rodrigo está conosco nessa noite, nos visitando. E eu creio que a igreja tem algo a falar para ele nessa noite. Amém? Vamos todos estender as mãos para ele? No 3, 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém? Nós temos culto. Nós temos os nossos cultos aqui, Rodrigo. Durante a segunda-feira nós temos oração. Quinta-feira nós temos culto de cura e libertação. E aos domingos o culto da família. Você já é nosso convidado desde já. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no evangelho aqui de Marcos. Marcos capítulo 8.
a partir do verso 22. Marcos 8, 22. Aí, amém, irmãos? Na medida que você vai achando aí, você dá um glória aí, dá um aleluia, glorifica o Senhor. Amém? 8, 22 diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Até aí, irmãos, por enquanto. Senhor nosso Deus, nossa oração nessa noite é para que o Senhor continue, Senhor, a mesma boa obra, aquilo que o Senhor já começou, Senhor, durante essa noite, em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já despertou no nosso espírito, no nosso coração. Deus, que o Senhor possa concluir, Senhor, ao decorrer dessa noite, Senhor, ao decorrer, Senhor, da palavra ministrada, e até o fim, Senhor, nós acreditamos nisso, Senhor, nós cremos, ó Deus, que nós sairemos daqui, Senhor, restaurados. Nós sairemos daqui, Senhor, renovados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, então a nossa oração nessa noite é essa. Fala, Senhor, aos nossos corações. Ministra, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós aqui, Senhor. Nós acreditamos nisso, que o Senhor tem algo para nós aqui nessa noite. E nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Pode se sentar, irmãos? Irmãos, eu acredito assim que talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Eu acredito que não foi somente eu. Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Nossa, por que para mim as coisas são mais difíceis? Eu acredito que talvez em algum momento da sua vida você já se questionou sobre isso. Você já se pegou perguntando, né, fazendo esse questionamento para Deus. Por que para mim as coisas têm que ser mais difíceis? Né? Eu acredito que não foi só irmãos. Irmãos, vocês já fizeram esse questionamento alguma vez nas suas vidas? Né? Então, nós lemos aqui um texto onde foi algo exclusivo, né? Foi um milagre de Jesus. Foi uma cura de Jesus. Mas foi algo exclusivo, sabe? Em outros milagres, a gente pode ver que Jesus chama lá, né, o cego, cura ele imediatamente, né? O paralítico cura imediatamente. Mas nessa exclusividade aqui, né, do Evangelho de Marcos, nessa cura aqui do cego, é algo exclusivo, aonde Deus, ele não foi num instante, nenhum toque, num simples, sabe, falar que Jesus, ele realiza algo na vida, um milagre ali. Nós lemos aqui, nós podemos ver, notar que Jesus, no primeiro toque, ele pergunta para o cego: agora você vê? Aí ele levanta e fala: não, eu só vejo pessoas como árvores, meio nublado. E aí Jesus novamente toca, e Jesus cura por fim, né? Mas o que eu quero, sabe, entrar aqui contigo nessa noite, para que você possa entender, é que eu acredito assim que esse cego, né, é como cada um de nós.
aonde, trazendo para os nossos dias, sabe? Ele teve a oportunidade ali de conhecer Jesus. E não foi de imediato que ele conseguiu o milagre. Sabe, irmãos? A nossa vida é assim. Muitas vezes nós achamos que nós vamos chegar rapidamente, muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir algo de imediato. Só que nós não conseguimos de imediato. As coisas elas não acontecem de imediato. Não sei se já aconteceu isso com você algum dia, né? Você está numa fila, por exemplo, comigo sempre acontece isso, irmãos. Eu estou entrando num posto de gasolina, e aí eu olha assim, ó, aquela ali tem 2 carros só, esse aqui já tem uns 5, lá tem um. Eu pego e vou lá no 1, falo, vai ser fácil, hoje vai ser tranquilo, né? Vou encostar lá atrás daquele carro, e vai ser fácil, vai ser simples, vou abastecer, já vou sair, sorridente. Irmãos, é só a gente chegar, muitas das vezes, os 5 carros que estavam do lado, eles passam, e você continua ali ainda na fila, sabe? Porque não é da maneira que a gente quer, nem sempre é da maneira que a gente espera, nem sempre é da maneira que, sabe, que nós esperamos. Sabe, irmãos, olhando para esse texto aqui, nós podemos imaginar, né? Jesus, primeiramente, ele cospe no olho. E não foi realizado o milagre de cara, assim. Não foi realizado aquilo, sabe? No primeiro ato de Jesus. Quantas vezes com nós, e aí você fala assim para mim, né? Nós podemos analisar e falar, poxa, Jesus errou? Nossa, Jesus não curou imediatamente dessa vez? O que aconteceu? Né? Jesus falhou? Irmãos, Jesus não é como eu, como cada um de nós, né? Como os homens, eu vou falar como homens aqui. Jesus não é como nós, que a gente começa a instalar um ventilador, a gente termina daqui 2, 3 meses, né? Jesus não é como nós, que tem uma tomada para resolver lá, a gente começa, talvez por falta de ferramenta, talvez por falta de algo, nós deixamos parado e nós resolvemos isso só depois de meses, né? Jesus, ele não falha, ele não erra, ele não é um humano igual nós, que deixamos a desejar, muitas vezes, nos nossos atos. Só que Jesus, ele nos ensina, nesse milagre aqui, exclusivo, que eu acredito nisso, e eu acredito que você também crê nisso, que pela exclusividade desse milagre, de não ser um ato de primeira, foi um ato secundário que o céu começou a enxergar. Eu acredito que Deus, ele queria mostrar algo. Eu acredito que Jesus aqui, ele queria ensinar algo. Sabe, irmãos? Nem sempre na nossa vida, Jesus ele vai abençoar claramente do jeito que nós queremos. Nem sempre na nossa vida, nós vamos mudar de vida claramente, como assim os nossos olhos olham e nós imaginamos algo tremendo. Esse cego aqui, eu acredito nisso, né? A esperança dele estava em Jesus. No primeiro ato de Jesus, ele já ouvia com certeza falar das maravilhas de Jesus. E era difícil chegar até Jesus, irmãos. E ele imaginou, em primeira instância, ele imaginou, poxa, é o meu momento. Jesus pega e toma ele pela mão. Jesus toma ele pela mão, cospe, né, nos olhos dele. E aí Jesus fala, está enxergando? Abre os olhos. E ele naquela esperança, nossa, agora eu vou abrir os olhos e vou ver com nitidez, ver claramente, né? Ele acreditava naquilo. E ele abriu,
E a palavra de Deus diz que ele olhava olhava os homens como árvores, meio nublado, meio, sabe, sem poder enxergar nitidamente. Sabe, irmãos, Jesus ele não errou aqui. O que Jesus ele queria fazer aqui, o que Jesus queria demonstrar, sabe o que é? Nós lemos que Jesus pega ele pela mão. Nós lemos que Jesus pegou ele pelas mãos e tirou da aldeia. E Jesus não curou no mesmo instante. Na minha vida, na sua vida é assim, irmãos. Muitas vezes nós queremos um milagre, nós queremos, sabe, que as coisas elas se realizem imediatamente. Mas Jesus ele quer intimidade com nós. Jesus ele quer ter, sabe, identidade com cada um de nós. Ele quer conhecer cada um de nós. Sabe, ele quer a palavra correta, intimidade com cada um de nós. Eu acredito assim, que se ele curasse ali, né, o cego imediatamente ali, o cego ia voltar, ia se alegrar, claro, né, mas ia voltar e não ia ter uma base, não ia ter, sabe, vivido um momento ali com Deus íntimo. E assim é na minha vida, é na sua vida. Quantas vezes, sabe, nós sempre conversamos, eu e minha esposa, nós sempre conversamos sobre isso, sobre raízes, sobre as pessoas elas estarem, sabe, estarem em algum lugar, mas elas saem daquele lugar, sabe, e parece que a vida volta à rotina, volta a fazer as coisas antigas. Sabe, é pessoa assim que é sem raiz, por um momento ou outro tá firme, mas já logo, sabe, tropeça, logo volta atrás. Por quê, irmãos? Porque ela recebe o milagre. Só que Jesus, ele oferece o milagre. Só que ele quer intimidade. Ele não quer abençoar somente, ele não quer só realizar o milagre, a cura, a libertação. Não, ele quer intimidade com as pessoas, com seus filhos. E aí você pode, nessa noite, estar com essa questão no seu coração, talvez. Talvez você nessa noite está com, sabe, com essa dúvida no seu coração de que, poxa, as coisas estão demorando. Poxa, as coisas, sabe, não estão acontecendo. Sabe, as coisas elas estão demorando demais para se concretizar na minha vida. Mas eu falei aqui que Jesus ele não demora. Jesus, ele não se atrasa. Jesus ele não é como nós, homens gambiarreiros que queremos, sabe, no nosso tempo fazer as coisas, tal. Sabe quem que determina o tempo de Jesus? Eu e você. Eu e você, nós determinamos o tempo do milagre em nossas vidas. Eu e você, nós determinamos o tempo em que vai se concretizar a bênção na nossa vida. Mas como assim, Valdeci? Se você for atrás de Deus somente para receber a bênção, muitas vezes você nem vai receber. Muitas vezes você vai sair frustrado. Muitas vezes você vai sair desanimado, pior do que você entrou. Jesus não é um comércio onde você entra, onde você pede ali algo para Ele e Ele te abençoa e você esquece dele. Jesus ele quer ter intimidade, irmãos. Jesus ele quer, sabe, tomar conta das nossas vidas por definitivo. Não somente algo artificial. Ele não quer ter uma intimidade conosco, sabe, somente artificialmente.
Ele espera algo de nós, ele espera, sabe, que nós cumprimos o processo. E nós determinamos. Você tem o poder de determinar o processo. O processo que vai durar para se concretizar a bênção na sua vida. Sabe? Lá no Antigo Testamento, o povo saiu do Egito, né? Todos nós sabemos da história. E algo que era para durar 40 dias, irmãos. Nós sabemos quantos anos durou. 40 anos. Porque eles não determinaram. Eles, ao invés de determinar, a gente recebeu essa bênção. A gente recebeu essa bênção, essa libertação. Nós éramos escravizados, nós éramos, sabe, chibatados, nós éramos escravos. Nós fomos abençoados. E algo que era assim, 40 dias para eles chegarem na terra prometida. Eles rodaram. Sabe, irmãos, na minha vida, na sua vida também é assim. Se você não tomar uma atitude, se eu não tomar uma atitude de colocar a minha vida aos pés do Senhor, de declarar que Ele é quem comanda a minha vida, se nós não tomarmos essa atitude, irmãos, se nós vivermos artificialmente, nunca nós vamos chegar nas bênçãos de Deus. Sabe, irmãos? Deus tem bênçãos grandiosas para cada um de nós. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. E eu não falo somente de bênçãos materiais aqui, não, irmãos. Sabe? Em todas as áreas da sua vida, Deus tem algo tremendo para realizar. Só que você precisa ter raiz, você precisa ser firmado. Você precisa declarar a partir dessa noite aqui, declarar que o Senhor é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, que o Senhor é o Senhor que vai guiar os seus passos a partir de hoje. Você precisa declarar isso. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar, sabe, como crentes, como prego na areia, que qualquer ondinha, sabe, ventinho derruba. Sabe, um crente que recebe a bênção, recebe muitas vezes um milagre, uma bênção, só que ele já sai. Recebeu, saiu da igreja, saiu da presença de Deus. Entendeu? Também, irmãos, tem algo aqui que eu queria falar nessa noite, né? Nós temos que tomar cuidado também. Nós temos que ficar ligeiro, por isso que nós temos que ser, sabe, estar aos pés de Jesus. Porque muitas vezes as bênçãos que nós achamos que é bênção, na realidade é Satanás que está te dando. Nossa, mas que palavra forte, que coisa que você está falando. Satanás então me dá as coisas? Sim. Satanás não tentou Jesus e não ofereceu para ele coisas que já era de Jesus. Sabe, irmãos, Satanás, ele oferta, ele abençoa. Ele dá coisa para as pessoas, e as pessoas, elas se iludem com aquilo ali. Elas falam, nossa, só como que Deus tem me abençoado, me abençoou. Mas pessoas assim que não têm um caminhar com Deus, não têm Deus como seu Senhor e Salvador. E a palavra de Deus diz que, né, Deus ele tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus ele tem contrato firmado com quem tem contrato com Ele firmado. Sabe, irmãos, uma das maiores lutas que nós temos como cristão, como servos, como pessoas que andam no Evangelho de Jesus, e eu posso falar isso claramente, e eu posso falar isso para vocês claramente, que acontece comigo também. Uma das nossas maiores lutas, da minha luta, não é contra Satanás.
Uma das minhas maiores lutas não é contra o diabo. No decorrer, eu sou batizado, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador em 2005. Desde 2005 para cá, já faz um tempinho já, irmãos, 20 anos. 20? Estou bom de matemática? 20 anos. 20 anos, irmãos, e eu posso falar para vocês com prioridade. A minha maior luta não é contra Satanás. A minha maior luta é contra o velho homem. A minha maior luta é contra o velho Valdeci. Satanás, você fala para ele, sai em nome de Jesus, ele vai sair, não tem poder de ficar atazanando sua vida. Agora, o velho homem, ele a todo momento ele quer, sabe, sair de lá onde está. Sabe, quando você... Eu queria fazer um parênteses aqui, irmãos. Em novembro, tem alguém que não é batizado aqui? Batizado nas águas? Tem alguém aqui nessa noite que não é batizado? Que não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Temos. Em novembro, nós vamos ter um batismo aqui na igreja. Em novembro, nós vamos... Eu não sei se vai ser aqui ou se vai ser em algum lugar específico. Mas nós vamos realizar um batismo. E a partir de hoje que nós decidimos isso, nós vamos trabalhar em cima disso, sabe? Eu convoco a igreja, eu convoco vocês, porque vocês sabem a importância disso, né? Vocês sabem a importância de ser limpo, de nascer de novo, de renascer, sabe? A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então não basta somente a gente crer. Nós temos que descer nas águas. Nós temos que ser batizados. Sabe? E a gente vai começar, o irmão Roque, a gente vai conversar no fim do culto. E se ele aceitar, se ele quiser, sabe? Entender mais sobre o batismo. Entender mais como que funciona. O porquê que nós temos que fazer isso. Né? A gente vai auxiliar ele, e durante esses meses a gente vai estar auxiliando também quem quiser se batizar. Sabe, nós vamos explicar na palavra o quão importante é o batismo para o cristão. E em novembro nós vamos batizar, em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós se batizamos nas águas, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e suficiente, e nós descemos as águas, Jesus ele pega o nosso velho homem. O batismo quer dizer nascimento. Quando nós decidimos isso, nós somos nascidos novamente, nascidos para Cristo. E a nossa velha criatura, o nosso velho, sabe, aquilo que nós fazíamos lá atrás, sabe, da onde Deus nos tirou, talvez você, nós usávamos droga, nós se drogávamos, nós bebíamos todas lá no boteco, né? Talvez nós se prostituíamos lá atrás. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você decide descer as águas. Jesus ele pega, sabe, aquele velho Valdeci, ele coloca ali, abre uma cava e ele joga lá e ele enterra. Ele enterra o seu velho homem. E a partir dali você começa a viver algo novo com Deus. Sabe, irmãos? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Foi aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque você vai falar para mim, então, a partir dali, você foi só abençoado, só coisas boas aconteceram? Não. Me enganaram. Falaram que a partir dali ia acontecer coisas boas. Mas, irmãos, em todos os momentos,
seja nos bons ou nos ruins, Deus estava comigo. Sabe? Você continuará vivendo neste mundo. Só que a partir do momento que você aceita o Senhor, algo é transformado no seu interior. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Aquilo que foi prometido lá em Joel, lá atrás, sabe? A partir do momento que você aceita ao Senhor Jesus, você recebe virtude do Espírito Santo. Então, irmãos, eu falava sobre o velho homem, sabe? O velho homem não é contra Satanás que é as minhas lutas, as suas lutas talvez, mas é contra o velho homem. Só que o diabo não tem o poder de desenterrar lá o velho homem. Satanás, ninguém tem o poder, aliás, de desenterrar o velho homem. Sabe quem tem o poder de desenterrar o velho homem? Eu e você. Nós mesmos, só nós temos esse poder de desenterrar, sabe, o velho homem, aquele homem que ficou lá atrás. Mas como assim? Como que nós desenterramos o velho homem? Sabe, irmãos? Pode parecer clichê o que nós falamos aqui nessa noite. Só que nós desenterramos o velho homem nas pequenas atitudes que nós vamos fazendo. Nos pequenos atos que talvez, né, a gente olha assim e fala, poxa, mas isso não... Ah, não, isso aí é fazer isso aqui, tal. Ah, vou fazer isso daqui, aquilo ali, sabe? E você vai desenterrando um pouquinho, vai tirando um pouquinho de terra lá do velho homem. Só que parece inocente para os nossos olhos, né? Parece algo assim, nossa, é inofensivo isso aí que a gente está fazendo, imagine. Estou desenterrando o velho homem lá. Sim, irmãos. Você é capaz de desenterrar o velho homem. Aquela velha criatura. Por isso, nessa noite, eu coloquei o tema dessa mensagem de não volte para o lugar onde Deus te tirou. Aqui na Escritura, no último verso, no verso 26, desta cura, diz assim, Jesus, depois de ter curado o cego, ele diz assim, Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre, não volte para o povoado. Ou seja, irmãos, Betsaida e Corezim são duas cidades que Jesus, ele amaldiçoou mesmo, ele falou, ele pregou tanto nessas duas cidades, mas as pessoas com o coração de pedra, o coração duro, elas não aceitaram o evangelho de Cristo. E quando ele toma esse cego pela mão, e ele livra daquele povoado ali de Betsaida, ele tira para fora da aldeia, a palavra de Deus diz que ele tira, pega pela mão. Ele realiza um milagre na vida da pessoa. A pessoa tem intimidade com Jesus. Tem um momento de intimidade. Ela recebeu o milagre, ela recebeu aquilo que ela buscou. Aí Jesus fala assim, não volte mais para o povoado. Vá para a sua casa. Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Não volte para onde você orou para sair. Não volte para onde Deus te tirou. Não volte para aquela vida onde você era escravo, escrava. Jesus, ele te toma pela mão nessa noite e ele fala, não volte para lá. Não volte para onde você teve que orar muito para sair. Não volte, não deixe o velho homem ser restaurado, restituído ali, ser ressuscitado. Não volte para lá. E quando Jesus ele fala assim, vá para a sua casa,
Sabe, irmãos, e Jesus ele nos dá segurança. Ele não fala assim somente, ó, não vá para lá e pronto, acabou. Não, Jesus ele nos dá direção. Ó, não volte para lá, siga em frente, vá para esse caminho, vá para aquele caminho. Jesus ele nos dá segurança, ele nos dá direção. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Nós precisamos crer que Jesus realiza milagres, que Jesus tem um caminho para nós trilharmos. Sabe, a nossa vida não é um acaso. A nossa vida não é, sabe, algo que você fala, puxa, acordei hoje, vamos ver o que vai dar. Não é como o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar. Sabe, irmãos, Deus ele dá direção. E nessa direção ele vai te sustentar. Né? E eu posso provar na Bíblia para você. Elias, Jesus mandou ele lá para Querité, para um riacho. Só que naquele tempo a Bíblia diz que estava faltando água, estava faltando tudo, estava faltando alimento. E aí ele acreditou, né? Ele confiou em Jesus. E ele foi. Irmãos, a palavra de Deus diz que um corvo, irmãos, esses corvos que ficam aí, pretão aí subindo aí em cima das casas aí. Ele levava alimento para Elias. Ele alimentava Elias com carne e pão. Agora, irmãos, corvo, né? Do que ele se alimenta? De carne. Você vê como que Deus faz as coisas perfeitas, né? Ele usa as pessoas, usa animais, usa quem ele quiser. Mas ele abençoa. E aí chegou um tempo que tinha secado a água do riacho. Jesus fala para Elias, ó, vai para tal lugar. E lá também ele é abençoado pela viúva. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é para você tomar essa atitude. É para você tomar essa decisão nessa noite. De deixar a velha criatura para lá. Sabe? De deixar Deus guiar os seus planos, os seus sonhos. De deixar Deus, sabe? Guiar os seus planos, a sua vida. Sabe? Mas Deus ele é assim, irmãos. Enquanto você fala, Deus, cuida aqui da minha vida, mas até aqui, agora a minha mão aqui é eu que vou fazer, é eu que vou realizar. Não, mas até aqui, daí aqui vai ser minha forma, é eu que vou fazer. Enquanto você estiver com esse pensamento, irmãos, infelizmente, a bênção não vai se concretizar na sua vida. Sabe, nós temos que ser por inteiro. Nós temos que parar, irmãos, de brincar com o Evangelho de Cristo. Irmãos, e quando eu falo isso, eu falo para mim e falo para vocês. É para todos nós. Nós precisamos se firmar. Nós precisamos, sabe, confiar totalmente as nossas vidas, os planos nossos, e colocar nas mãos do Senhor. Não somente metade dos nossos planos, mas por inteiro. Amém, irmãos? Eu gostaria nessa noite de chamar você aqui para frente, para nós orarmos juntos. Eu gostaria que todos viessem aqui, né? A gente fazer essa última oração aqui, na frente. Sabe, irmãos, a minha oração nessa noite, a minha oração vai ser para que Deus possa restaurar. A minha oração nessa noite vai ser para que Deus ele possa restituir a sua vida. A minha oração nessa noite vai ser para que Deus possa, sabe, te levar a entender o caminho que você deve seguir. Sabe,
Se você por um momento ou outro da sua vida, você desanimou, né, nessa caminhada de fé. Sabe? Se por um momento ou outro da sua vida você olhou para as circunstâncias contrárias e teve medo, essa noite é uma noite de restauração. Essa noite é uma noite de renovo. É uma noite que Deus preparou para você. E Ele te toma pela mão, assim como Ele tomou pelas mãos do cego. E Ele te toma pela mão. E Ele fala assim: filho meu, eu tenho algo tremendo para a sua vida. Eu tenho algo grandioso para a sua vida. Mas você tem que querer. Você tem que aceitar. Você tem que confiar que a sua vida pertence às mãos do Senhor. Gostaria que chamasse o pastor Pedro para estar ajudando na oração aqui. Amém? Irmãos, nessa noite, você entendeu a palavra. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está aqui nessa noite para restaurar os seus sonhos, os seus planos, para restituir a sua vida em todas as áreas? Amém? Então nós vamos orar nessa noite, crendo, tendo fé que irá se concretizar em nossas vidas.
Amém, irmãos? Como você está saindo daqui dessa noite? Abençoado? Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que talvez se você já entrou abençoado aqui, você está saindo, sabe, extasiado. Você está saindo mais abençoado ainda. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Pedro para ungir as mãos nesse momento. Nós vamos estar fazendo a parte da oferta. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e você, com o coração grato, irmãos, a palavra de Deus diz, segundo aquilo que você colocou no seu coração, se você tem gratidão pela obra do Senhor, se você tem gratidão por tudo aquilo que Deus tem, sabe, feito e realizado na sua vida, e você queira contribuir nessa noite, nós vamos estar aqui orando por você. Nós vamos estar colocando suas vidas diante do teu altar, amém? Então, se você trouxe, pode sair do seu lugar e pode trazer aqui nessa noite. Enquanto nós oramos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, Senhor, os ofertantes, os dizimistas da tua casa, Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Nós apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, diante do Senhor, ó Pai. Dos teus servos, meu Pai, que se proporam a abençoar a tua casa, a abençoar esta obra, sabe, com os teus corações leves, com os teus corações tranquilizados, sabe, por fazer e realizar esta obra. Então a nossa oração nessa noite é: abençoa, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então nessa noite, vamos louvar? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa